Olá, bem-vindo ao podcast Terapia Fiscal. Hoje vamos falar sobre como funciona o benefício da isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens até aos 35 anos. O meu nome é Mário Vieira, sou consultor fiscal e diretor técnico na Envise Consultores e pretendo esclarecer todas as tuas dúvidas no mundo dos negócios, sejam elas de contabilidade, finanças ou de gestão. Vamos recordar quem está abrangido pela isenção de IMT e de Imposto de Selo. A isenção de IMT e Imposto de Selo aplica-se aos jovens até aos 35 anos, inclusive à data da escritura da compra da habitação e que, no ano da aquisição, não sejam considerados dependentes no seu agregado familiar. E que casas estão abrangidas pela isenção do IMT e do Imposto de Selo? Esta isenção é atribuída apenas a imóveis até aos 316.772 euros. Apenas as casas adquiridas para primeira habitação própria e permanente de jovens até 35 anos podem ser abrangidas por esta isenção. Se o jovem já tiver outra habitação própria e permanente em seu nome, fica excluído desta isenção. O mesmo acontece se a casa comprada não for afinal usada como habitação própria e permanente. Vamos agora responder a algumas questões que nos têm sido feitas sobre este tema. Se a casa for adquirida por um valor superior a 316.772 euros, os jovens perdem direito à isenção? Não. Desde que a casa seja comprada por um valor igual ou inferior a 633.453 euros, mantém-se o direito à isenção, mas apenas na parte que não excede os 316.772 euros. Por exemplo, uma casa adquirida por 400.000 euros até 1 de agosto pagará um valor de 22.009 euros e 82 cêntimos de IMT e Imposto de Selo. Presumindo-se que a compra é feita por um casal em partes iguais, cada um deles teria de pagar 11.004 euros e 93 cêntimos. No entanto, o elemento mais jovem do casal, com idade até 35 anos e desde que cumpra os requisitos de acesso ao apoio, beneficia de uma isenção de 7.342 euros e 90 cêntimos, o máximo a que teria direito se a casa custasse 316.722 euros. Ou seja, a este jovem cabe ainda pagar os restantes 3.662 euros e 3 cêntimos, a sua parcela de imposto. Neste exemplo, o casal acabará por pagar 14.666 euros e 96 cêntimos de IMT e Imposto de Selo em vez dos 22.009 euros e 86 cêntimos, que paga até 1 de agosto. Já para casas adquiridas por valor superior a 633.553 euros, não há qualquer isenção de IMT e de Imposto de Selo. Se a casa for comprada por um casal em que apenas um dos elementos tem até 35 anos, perde-se o direito à isenção? Não. A isenção mantém-se, mas apenas se aplica a metade do valor que teria de ser pago. Por exemplo, se a casa foi adquirida por 200.000 euros, teria 5.577 euros e 58 cêntimos a pagar de IMT e Imposto de Selo. Como o elemento mais jovem do casal beneficia do apoio, fica isento do pagamento da sua metade, ou seja, 2.788 euros e 79 cêntimos. Já o outro elemento do casal tem de pagar os restantes 50%. Toma nota ainda que o cálculo do IMT e do Imposto de Selo continua a ser feito pelo valor total da casa. A isenção aplicada é sobre o valor dos impostos que teriam de ser pagos. Se a casa comprada por um casal e apenas para um deles for a primeira habitação própria e permanente, perde-se o direito à isenção de IMT e Imposto de Selo? Não. Desde que o elemento do casal para quem a casa agora é comprada é a sua primeira habitação própria e permanente tenha até 35 anos à data da escritura, goza de isenção sobre a sua metade dos impostos a pagar.
Já o outro elemento do casal, para quem a casa agora comprada é a sua segunda habitação, não beneficia de qualquer isenção do imposto. As casas compradas antes de 1 de agosto por jovens com idade até 35 anos e para primeira habitação própria e permanente têm direito à isenção? Não. A isenção apenas se aplica a casas escrituradas a partir de 1 de agosto de 2024. Os jovens que ainda constam como dependentes no IRS do agregado familiar podem beneficiar desta isenção na compra da sua primeira habitação própria e permanente? Não. A isenção apenas se aplica a jovens que já sejam sujeitos passivos de IRS no ano de aquisição da casa, ou seja, 2024, logo que não sejam considerados dependentes nesse ano. Há limite nos rendimentos anuais dos jovens para aceder a esta isenção? Não. Se o jovem reunir todos os requisitos para aceder à isenção do IMT e do imposto de selo, pode fazê-lo independentemente dos seus rendimentos e também independentemente da sua nacionalidade. A isenção de IMT e imposto do selo também se aplica a casas em construção? Não. Em princípio, a isenção apenas se aplica à compra de casas já construídas e prontas a escriturar. Há outras isenções previstas para os jovens até 35 anos na compra de casa? Em princípio, sim. Também está prevista a isenção dos emolumentos, que englobam despesas associadas à aquisição de imóveis, tais como o registro predial e o registro do mútuo. Chegamos assim ao fim do primeiro podcast de Terapia Fiscal. Espero que tenhas ficado esclarecido acerca desta matéria. E já sabes, se és um jovem com idade até 35 anos e estás qualificado para esta medida, aproveita a oportunidade.